Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, mas também não estou bem. Que a forma que o Flamengo se classificou ontem, eu vou contar para vocês uma historinha, vocês não vão acreditar, beleza? Nós temos umas notícias do Flamengo aqui, a repercussão. Rapaziada, mas é o seguinte, tá uma barulheira aqui, os caras estão trocando encanamento aqui, a Sabesp trocando encanamento aqui. Se sai muito barulho aí, perdoa a gente aí, porque não tem o que fazer. Nós trabalhamos na beira da avenida aqui, entendeu? E a Sabesp tá metendo bronca aí, beleza? Não repara no barulheira não. E antes faz o seguinte, deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Dá essa moral pra gente. Rapaziada, nós vamos falar um pouco aqui sobre o que a repercussão dos jogos do jogo do Flamengo. Aqui nós temos aqui, ó, gestos obscenos e euforia. Vídeo de BH após a classificação do Flamengo viraliza. O que é isso? Ele começou a provocar a torcida do Estudiantes com aquele dedinho lá que vocês sabem lá, que a gente indica lá pros outros, e pôr a mão lá embaixo, lá nos órgãos lá, pra torcida do Independente. Cara, isso é de uma irresponsabilidade, cara. O cara tá vindo de uma punição, o cara tem 34 anos, o cara é ídolo de uma torcida, tá na casa do adversário, o adversário perdeu, ele ganhou, ele provoca a torcida. Hoje vai que a torcida cisma de querer entrar em campo, um vândalo lá, um doente lá, aí cria uma confusão generalizada. Pra que isso de um cara experiente igual o Bruno Henrique? Pra que isso? Ainda mais ele que furou 2 vezes no jogo. Que aliás eu não vi, só vi um pouco depois dos melhores momentos. Depois eu vou explicar o porquê que eu não vi. Beleza? É uma irresponsabilidade que eu fico olhando assim, sabe? Pra que o cara faz isso? Ah, tô comemorando. Bacaninha. Você tem que ter a cabeça no lugar. Você tá mexendo com emoção. E eu vou falar pra você, emoção é foda, filho. Emoção pra quem torce futebol é foda. Beleza? Então o cara tem que tomar cuidado que nem todo mundo tem o mesmo entendimento do que faz e fica quietinho no canto, não. Outros vão para as vias de fato. Então ele tem que ter responsabilidade, beleza? Só para dar essa crítica aqui em cima do Bruno Henrique, que eu não deveria ter feito isso. Rapaziada, então vamos falar aqui, ó. O Flamengo, ele toma a capa dos jornais argentinos. E qual que foi a repercussão? E foi em vários. Lá, vamos lá, os estudantes é conhecido como El Pincha. Lá, El Pincha esteve muito perto de demolir um time terrível, temível, mas que ainda é um arranha-céu, com base de vidro. O Flamengo é terrível no ataque, mas fraco na defesa. Na filosofia do estudante, vencer é a única coisa, mas dessas vezes eles morreram em pé, e vale a pena reconhecer. Beleza? Todos os jornais, lá, a enorme diferença no orçamento só se refletiu na disputa por pênalti. O valor de 195 milhões de dólares do Flamengo, o segundo mais caro depois do Palmeiras, não faz grande diferença na partida em comparação ao valor de 46 milhões do Estudiantes. O time de La Plata perdeu o primeiro tempo do jogo no Maracanã por 2-0 após aqueles fatídicos primeiros 45 minutos. O Pincha se impôs com grande autoridade, tanto no Rio de Janeiro quanto em La Plata, e quase desferiu um golpe contra um gigante que passou raspando e enfrentará o Racing na semifinal, que será decidida no cilindro. Lá não há nada de reclamar do Estudiantes. E é verdade, nós vamos falar. Aqui nós estamos falando lá, jornal O Dia da Argentina. Qual o outro jornal? Jornal UAS da Argentina. Então são vários jornais que colocaram principalmente quem? O Rossi lá, jornal Olé, lá. O estudante deu tudo assim, empatou o placar agregado e assustou, mas o Rossi se inspirou na disputa de pênalti. E o Mengão enfrentará o Racing agora, o único time argentino na Libertadores. O Rossi, em 2 anos, já defendeu 7 pênaltis com a camisa do Flamengo. 7 pênaltis, é pegador de pênalti. Ao contrário do Santos que nós tínhamos antes dele, né? Lá, Flamengo sofre em duelos contra Estudante, mas Léo Pereira disse que não. Eu não sei qual jogo que ele viu, se ele estava vendo um jogo dentro de campo diferente.
Mas desde o primeiro jogo contra o Estudiantes, eu falei isso aqui. O Flamengo, no primeiro tempo contra o Estudiantes, amassou o Estudiantes. Amassou. Mas já no primeiro tempo, o técnico do Estudiantes conseguiu perceber o esquema tático do Felipe Luiz e já começou a equilibrar no primeiro tempo. No segundo tempo, ele equilibrou o jogo. O que faltou para o Estudiantes foi qualidade, mas que ele equilibrou no segundo jogo, no segundo tempo do primeiro jogo, ele equilibrou. E ontem, ele foi superior o jogo todo. Ah, mas esse cara na retranca jogando de bola longa, bacana, é esquema tático. Você pode jogar na retranca, pode pressionar, pode dar espaço, pode pressionar na segunda linha, terceira linha, quarta linha. Você escolhe o esquema tático seu. O esquema tático dele é: vamos pegar a defesa do Flamengo desse jeito. E desse jeito eles chegaram ao gol, desse jeito eles fizeram um gol impedido, que aliás é sobre isso que eu queria falar com vocês. Em momento algum, eu vi o Flamengo vencendo o jogo. Eu até acreditava que o Flamengo poderia empatar, mas vencer o jogo, eu não estava conseguindo ver o Flamengo vencer o jogo. O Flamengo não chutava no gol pra gente. O Saúl estava chutando de longe. 2 bolas, uma na trave e uma de longe. O resto, eu não estava enxergando o Flamengo capaz de furar a defesa do Estudiantes. Beleza? E o Estudiantes, bola longa e perigosa. Bola longa e perigo. Bola longa na área e perigo. Tudo era bola na área. Eu já canso de falar. Bola na área, não interessa se ela foi na cabeça dos outros atacantes, é sempre um perigo de pererecar dentro da área e sobrar uma bola. É sempre assim. E eles, no esquema deles, chegaram ao primeiro gol, com uma falha do Rossi. Aquela bola foi em cima do Rossi, foi forte? Foi, mas em cima do Rossi, ele tem que estar preparado. Foi uma falha dele, ele falhou, beleza? Salvou nós no pênalti? Salvou. Mas falhou. Aí entra o segundo tempo. Você pensa, o Flamengo vai dominar o jogo. E o Flamengo fica aquele negócio de arame liso. O Flamengo foi dar o primeiro chute no gol. Veja bem, no gol aos 27 minutos. Aos 27 minutos, enquanto isso o Estudante estava chegando toda hora. O Flamengo tem 500% de posse de bola, num chute no gol. O Estudante não tinha quase nada, estava chutando no gol. Aí, beleza. Flamengo lá naquela arame liso. E nas divididas só perdendo praticamente, só perdendo. Aí sai o gol do Estudiante. Eu estava escutando na Flá TV, pelo celular e vendo no computador o jogo. Beleza? Logo que a Flá TV falou assim, gol de Estudiantes. Eu desliguei o celular, desliguei o computador e fui fazer outras coisas. Fui assistir série, fui sair com os cachorros pra rua. Olha, eu não assisti o jogo. Não terminei de assistir o jogo, beleza? Só quando eu fui dormir quase 2 horas da manhã, com dor de cabeça, injuriado, já não falando nem com a mulher, cara. Pra vocês terem ideia como eu fico, eu falo pra vocês que eu fico de injuriado de um jeito que vocês não têm noção. Beleza? Flamengo perde, eu perco a estribeira, filho. Eu perco o humor, acabou o dia pra mim. E perder do jeito que tava perdendo, pra mim era, olha, que lá já tava deixando eu nervoso de um jeito que eu já tava uma pilha de nervoso. Entendeu? Aí quando eles a frase falou, gol do Flamengo, já fez assim, ó. Desliguei, fui lá, desliguei o computador e saí. Já saí xingando. Só fui ver depois de um tempo que o Flamengo classificou, essa bosta classificou, porque eu achei que o Flamengo ia flamengar. Pra mim já tinha flamengado em Libertadores, beleza? Aí beleza, vamos para as entrevistas do Felipe Luiz na coletiva. Ele falou que o time jogou bem, que ele não achou o Estudiante superior a ele. Agora eu venho aqui e vejo o Léo Pereira falando que não achou o Estudiante superior ao Flamengo. Então é o seguinte, irmão, se eles não estão enxergando um time quando é superior a eles, eles não estão conseguindo enxergar, nós estamos perdidos. Porque eles não vão procurar melhorar. Porque eu tenho que enxergar quando um time é melhor que o nosso. Porque se nós não enxergar isso, nós não vamos melhorar, nós vamos achar que tá bom. Eu tô vendo aqui a entrevista dele, ele tá falando o tempo todo aqui que não foi, que pra ele não era assim que tava acontecendo. Olha lá. A gente está muito feliz pela classe. O nosso objetivo aqui, é claro que a gente não queria perder, mas é muito difícil jogar aqui.
Lá, a gente não viu muitas dificuldades na questão ofensiva deles, e sim na defensiva. Eles estavam com duas linhas muito fechadas e a gente não conseguia penetrar. Ele achou que a dificuldade era só do Flamengo entrar na defesa dele. Ele não percebeu que os caras estavam atacando toda hora, jogando bola na área, que o Rossi teve que fazer defesa, que bola passou perto do gol, que eles fizeram o gol. É um débil mental que está dentro de campo, não é possível. Entendeu? Não pode. E outra, se ele estava tão bom assim, se ele estava achando que ele estava tão bem, ainda tomou amarelo ainda, viu, filho? No primeiro tempo. Olha, vou falar lá pra você, filho. O Flamengo não tá bem. O Filipe Luís não tá bem. O Filipe Luís, e o pior, o Filipe Luís está em queda e o Palmeiras tá, e o Abel Braga com o Palmeiras está em alto. Antes estava ao contrário, o Filipe Luís em alto, lá todo mundo elogiando e criticando o Abel. Agora o Abel já está sendo elogiado e criticado. E tá certíssimo. O Filipe Luís não está conseguindo reverter a situação que os outros técnicos estão impondo a ele. Beleza? E enquanto isso, o Abel tá lá, ó. O Abel só tá mandando o Palmeiras nos últimos jogos já tá goleando. Presta atenção, nos últimos jogos o Palmeiras só tá goleando. Beleza? E o Flamengo tomando sufoco de Vasco, tomando sufoco de Estudiantes. Vai pegar o Racing. Eu lancei o vídeo argentino lá. Sabe o que eles falaram? Que o Racing vai passar, porque o Flamengo não tem sangue. É o que a Argentina está falando, só, pelos que eles viram com o jogo contra o Estudiantes, que o Estudiantes jogou com vontade, com raça, que inferioridade, eles sabem que tem inferioridade de jogadores, mas eles impuseram a vontade, puseram sangue. Quando eles falam sangue, eles falam em raça, nós aqui falamos raça, lá eles falam sangue. E teve sangue. E é verdade, o Flamengo não tem, parece que não tem sangue. Vai enfrentar o Racing, e eles falaram, o Racing passa porque o Flamengo não tem sangue. Beleza? Tem qualidade, mas não tem sangue. Ó, e o Flamengo cumpre a meta de premiação na Libertadores. O Flamengo tinha o desejo de chegar, as pretensões de chegar às semifinais. Lá, o Flamengo chegou na semifinal da Libertadores e cumpriu a meta estipulada na previsão de orçamento de 2025 sobre até que fase chegaria. Com a vitória nos pênaltis de 4-2 sobre o Estudiantes, após perder por 1-0 na Argentina, o rubro-negro garantiu por 2,3 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais. Aí, ó, mas no total o clube soma 9,24 milhões de dólares, 49 milhões de dólares. O valor em reais é aproximado, já que a cotação do dólar varia a cada premiação recebida. Aí vamos lá, agora o Flamengo vai em busca da final, que pode render ao menos 7 milhões de dólares, 37 milhões de reais. Em caso de título, a premiação é de 24 milhões de dólares, 128 milhões de reais. Beleza? Então o Flamengo nessa aqui cumpriu a meta. Na Copa do Brasil não conseguiu cumprir a meta. Lá, e a Libra, ela criticou o Flamengo pelo Flamengo ter entrado na justiça e ter conseguido, como que fala? Travar o dinheiro de pagamento que a Globo ia pagar para os clubes, porque o Flamengo se acha que o dinheiro tem que ir para a justiça e tal, que o Flamengo não aceita a perca do dinheiro que ele está tendo. A Libra falou que o Flamengo está indo mais por interesse pessoal. Mas é lógico, Libra, idiota, é lógico que o Flamengo está indo pelo interesse pessoal. Ninguém está dando dinheiro de graça para ninguém. Entendeu? E o Flamengo, isso aí tem que criticar Landim. O que Landim fez foi completamente errado. Abriu as pernas para a Libra. Beleza? E o BAP agora, é uma das poucas coisas que eu estou elogiando ele por enquanto, viu? O BAP agora está correndo atrás. Mas eu acho que não vai conseguir. Por quê? Tem um contrato assinado. Se tem um contrato assinado, o juiz pode barrar para eles tentarem fazer acordo. Tem um contrato assinado. E se tem um contrato assinado, filho, quem assinou era o presidente do Flamengo. É o presidente do clube. O Flamengo está tentando ressarcir algum dinheiro, sair pegar uma... Eu acho que o Flamengo vai tentar fazer pelo menos um acordo. Eu vou perder 450 em 4 anos, me dá 200 pelo menos aí, o resto tá beleza. E assim que o Flamengo... Eu acho que é a intenção do Flamengo. Não vi isso em lugar nenhum, tá? Mas eu acho que o Flamengo, como tá assinado, eu acho que o Flamengo vai tentar fazer isso aí para chegar num acordo. E a Libra, acho que o Flamengo tá indo só em interesses pessoal. Mas é lógico, filhão, que é interesse pessoal. Cada um defende seu clube. Lá, a atitude do Flamengo revolta a jornal argentino.
Outra bobeira também, a provocação do Flamengo com, a, com, a, com o time argentino que foi desclassificado. Eu acho isso aí uma bobeira, entendeu? O Flamengo lançou lá que churrasco é melhor que assado, que chá gelado é melhor que chá quente, que é mate gelado é melhor que mate quente. Aí começou a fazer lá que Zica é melhor que Maradona e que... É desse jeito. Mas palhaçada, bobeirinho, coisa de criança. O Flamengo tem que melhorar aquela turma lá, aquele marketing do Flamengo lá que tá feio. Tem umas coisas aí. Ó, Libertadores também experimenta a espanholização brasileira por conta da questão econômica. Lá, as presenças de Palmeiras e Flamengo nas semifinais da Conmebol Libertadores não são nenhuma novidade. São as equipes dominantes no Brasil nos últimos anos por conta de suas saudáveis administrações que resultaram em clubes milionários para padrões sul-americanos. O domínio de ambos se reflete mais claramente no campeonato de pontos corridos, com a dupla tendo conquistado 5 dos últimos 7 títulos do principal torneio do país. E tudo indica nesse ano de 2025, mais uma vez, duelarão até o fim pelo posto de campeão do Brasil, apenas com o Cruzeiro sendo o outsider da vez na disputa pela taça. Lá, Atlético Mineiro e Botafogo já ganharam uma na briga nessa década por uma temporada, também a base de muito investimento pontual. Só que a tão cobiçada Libertadores, com toda a sua história pautada bastante por lendárias camisas pesadas e torcidas apaixonadas, virou também uma espécie de passeio para os dois mais poderosos clubes da Libertadores, com toda a história pautada, virou uma espécie de passeio para os dois mais poderosos clubes do time brasileiro. Clubes de maior economia do continente. Na era Abel Ferreira, o Palmeiras passou a ser o time brasileiro líder com praticamente toda a estatística no mais nova competição da América do Sul. Claro que tem muito mérito no trabalho feito pelo Verdão, mas a diferença financeira em relação à concorrência ajuda bastante a explicar esses números cavalares. A mesma coisa em um grau um pouco menor pode ser dita do Flamengo, que ainda colecionou uma ou outra eliminação surpreendente nos últimos anos e quase sucumbiu diante do esforçado e valoroso dentro das últimas quinta-feira. Quase todo mundo está esperando para ver quem terá a tal camisa mais pesada do futebol brasileiro na Libertadores ao final desse ano. Se a decisão em Lima for mesmo entre Palmeiras e Flamengo, teremos enfim o primeiro tetra do nosso país no torneio da Conmebol. Esse será coroado não só como rei da América e posteriormente ao título da Copa Intercontinental em dezembro, como também sentará no trono que já foi do Santos nos anos 60, nos anos 80 e do São Paulo dos anos 90. Até os últimos anos alguém podia dizer que a camisa mais pesada da Libertadores ainda é a do Independiente, com seus 7 títulos em 7 finais de competição, embora a última conquista tenha vindo no distante ano de 1984. Mole. O Penharol, outra bandeira histórica da Libertadores, não ganha taça desde 87. Aí vamos lá. Os tempos mudaram bastante e as tais camisas pesadas estão encontrando novas realidades no continente. O Boca Juniors parou no Hexa em 2007. São quase 20 anos de jejum, praticamente ao mesmo tempo de espera dos São Paulinos pela Tetra Continental. O humilde Estudiantes e o poderoso River Plate, que são tetra de verdade, caiu nas quartas de final deste ano diante justamente de Flamengo e Palmeiras, respectivamente. Se não for nesse ano, os dois gigantes brasileiros serão tetracampeões em pouco tempo, possivelmente penta, hexa e talvez hepta para liderar a galeria de troféus do continente. Beleza? Rapaziada, então é isso. Eu não terminei de ver o jogo do Flamengo, fiquei revoltado, desliguei tudo, não sabia que o Flamengo tinha vencido nos pênaltis, um pênalti que o Rossi falhou no gol e que depois salvou a gente com 2 pênaltis. O Bruno Henrique deu 2 furadas, que eu já falei, não pode tirar o centroavante. Daqui a pouco ele vai comer, o Felipe Luiz vai começar a tirar centroavante e colocar zagueiro, que ele prioriza o quê? Prioriza marcação no ataque. Beleza? Não pode. O centroavante tem que estar lá para fazer gol. Beleza? Rapaziada, deixe seu like,
faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Eu tô injuriado com o Flamengo. Não consegui, a classificação não deixou eu bem não.